Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre diploma universitário. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor universitário Dr. Marcelo Scudeler, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professor Marcelo, mais uma vez a minha gratidão, muito agradecido pela presença. Sou eu que agradeço o convite, Anderson. Estou muito feliz de você estar conosco novamente. A alegria sempre é minha. Fico sempre à disposição de você, do seu canal, do seu programa. Muito obrigado. Maravilha. Professor, conversando então sobre o diploma universitário. Quando nós pensamos nesse conceito, quero saber quais valores objetivos e subjetivos nós podemos retirar deste conceito. Bom, eu acho que a gente pode pensar um pouco no contexto do Brasil, né? Hoje, quando a gente fala em Brasil, nós aqui na América Latina somos o país que tem a maior quantidade de jovens que está naquele chamado nem estuda nem trabalha. Mais ou menos, a gente tem 20% dos nossos jovens entre 18 e 24 anos que não estão no ensino superior nem no trabalho formal. É o maior índice da América Latina. E nesse processo, acho que o Brasil, historicamente, está evoluindo no processo de ampliação do acesso ao ensino superior. E o diploma, a gente tem várias pesquisas que indicam isso, então a gente não está conversando sobre achismo, a gente tem bases científicas que indicam que o diploma, além de trazer um acréscimo expressivo, especialmente no Brasil, em termos de remuneração, também traz um acréscimo expressivo em termos de formação humana. Então ele traz esses dois aspectos, como você mesmo mencionou, o aspecto objetivo, né, em termos financeiros, propriamente dito, e os termos de formação humana, no aspecto mais subjetivo. Professor, mas esse público que nem trabalha e nem estuda, para eles, o diploma universitário, que de alguma forma reflete uma formação, um conhecimento, ele está de alguma forma perdendo um certo valor ou perdeu totalmente o valor? Eu sou um pouco mais velho que você, mas quando eu era garoto eu queria ser jogador de futebol. Eu acho que hoje os garotos querem ser youtuber, influencer, né? Porque é isso que eles miram, é isso que eles veem nas redes sociais. Da mesma forma que poucos têm sucesso como jogadores de futebol, poucos também têm sucesso nesse caminho de influencer e youtuber, né? Então, acho que há um mercado de ilusão, né? Quanto esse mercado de ilusão acaba desvalorizando o caminho mais seguro. Vamos dizer, o mercado de ilusão traz um atalho, nem sempre muito mais seguro, ilusório, quando a gente tem a perspectiva de pensar num caminho mais difícil, mais longo, mais cansativo, com mais esforço, mas que traz mais segurança. E hoje a gente não pode mais abrir mão da perspectiva de uma formação superior. A gente está vendo que nós não estamos mais concorrendo um com o outro em termos de mercado de trabalho. Agora a gente tem a inteligência artificial também ao nosso lado, né? E nesse cenário, quanto mais especializado, mais preparado você for, mais espaço você vai ter no mercado de trabalho. E o inverso também vai ser verdade, né? Quanto menor a sua preparação, quanto menor a sua formação, você vai ser uma mão de obra, vou usar essa expressão um tanto inadequada, mas você vai ser uma mão de obra desvalorizada, né? Porque facilmente vai poder ser substituída, por exemplo, pela inteligência artificial. Professor, eu queria fazer um recorte aqui e colocar um elemento que eu acho que nessa sua fala você traz, que é a questão da meritocracia. No seu ponto de vista, a internet tem vendido muito essa ideia no sentido de vender um caminho que é fácil, mas nós sabemos que ele é ilusório, e nesta mesma linha desvalorizar aquilo que é realmente, que você coloca como mais seguro, que é a questão do caminho da universidade, que é o caminho de ter mais esforço para obter um resultado que talvez vá dar uma certa segurança a mais, no sentido de uma estabilidade financeira, emocional, por conta de um trabalho que foi feito no sentido de formar o sujeito? Isso, acho que talvez mais duradouro, né? A internet, ela vende tudo, inclusive ilusão, né? Principalmente, né? Principalmente ilusão, imagem, que a gente nunca vê muito a realidade. O que a gente tem hoje no Brasil, isso é histórico. Tem um pesquisador que ele fez um levantamento das declarações de imposto de renda dos brasileiros de 1924 a 2018. Ele pegou quase 90 anos de declaração de imposto de renda. E isso é histórico no Brasil.
se a gente olhar para trás, né, até a década de 90, ensino superior era para poucos, para uma elite, aqueles que tinham condição financeira de fazer. Hoje, felizmente, ele já está mais democratizado, né, não é só para uma elite. Então, quando a gente pensa historicamente, né, em virtude da universalização do ensino superior tardia que o Brasil vivenciou, o diploma no Brasil ele sempre foi muito valorizado e sempre significou ganhos de remuneração, né? Antigamente a gente falava doutor só pelo fato de você ter feito faculdade, né? Doutor advogado, doutor engenheiro, doutor médico, né? Então, esse histórico permanece até hoje. Esse levantamento que esse autor fez, ele chama Paulo Souza, ele escreveu um livro que foi inclusive premiado fazendo essa análise. Ele demonstra que, historicamente, no Brasil, o diploma superior representa ganhos de remuneração 350% maior, historicamente, do que aquele que só tem ensino médio. É óbvio que isso ele está levando em consideração também aquele período em que o ensino superior era muito elitizado, era para poucos. Então, os ganhos de remuneração eram expressivos. Mas esse histórico permanece até hoje. Hoje, em média, a gente acredita que quem tem diploma no ensino superior no Brasil ganha aproximadamente 150% mais do que aquele que só tem ensino médio. Então, o diploma do ensino superior, ele é uma ferramenta que vai agregar ganhos de remuneração. Eu quero colocar nessa sua fala uma questão aqui de associar o conceito da universidade ao conhecimento, porque me parece que a internet está querendo roubar essa relação, né? Se colocando na posição de quem, de alguma forma, está querendo substituir a universidade no sentido de tudo que nós precisamos saber está na internet, o que não necessariamente é verdade. Eu acho que essa sua pergunta é super atual no seguinte sentido. O que é estar numa universidade? Eu posso estar numa universidade, por exemplo, hoje, que é extremamente popularizado, no ensino à distância. Só que no ensino à distância, eu vou estar na minha sala, na frente de um computador, interagindo com uma videoaula ou, quando muito, com um tutor, de vez em quando com o professor. Será que isso é um ambiente universitário? Ou faz parte do ambiente universitário você sair da sua casa, fazer um network com professores presencialmente, com outros colegas presencialmente, viver o clima da universidade, viver o clima do pátio, vamos dizer assim, das discussões que estão ali e de outras interações, né? Então, quando eu penso em formação superior, eu acho que a gente tem que pensar numa formação completa. Não é aquela formação fechada, dentro de uma sala, assistindo um vídeo. Pode até me outorgar um diploma, mas será que vai me preparar efetivamente para o mercado de trabalho? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Hoje, por exemplo, a gente tem majoritariamente os nossos professores sendo formados pela educação à distância. Os pais que estão assistindo a gente hoje provavelmente terão docentes, seus filhos terão docentes que serão formados na educação à distância, né? Provavelmente em breve a gente vai, por exemplo, até um hospital ser atendido por um enfermeiro que fez curso de enfermagem à distância, né? Em enfermagem que existe muita prática. Como que será isso? Engenheiros formados em curso à distância, sem muitas vezes, pensando na engenharia civil, colocar a botina ali no chão da obra, né? Colocar a mão literalmente na massa. Então, eu acho que quando a gente pensa em conceito de formação universitária, é muito mais do que simplesmente buscar um diploma, penso eu, a partir de videoaulas, a partir da educação à distância. Eu acho que a vivência acadêmica, ela faz parte da minha formação. Eu acho que a vivência acadêmica pressupõe cursos presenciais, o ensino presencial. Para mim, isso é muito importante. Eu acho que a educação à distância, ela é extremamente democrática e válida, talvez para aquele público que já tenha tido essa vivência, que esteja fazendo, por exemplo, uma segunda graduação. Eu fiz a primeira graduação em Direito, quero fazer uma segunda graduação, porque isso é importante para a minha formação, por exemplo, na área de Ciências Contábeis. Eu já tive a vivência do chão da universidade e agora eu estou buscando um upgrade, um aprimoramento em um determinado assunto, né? E tenho mais idade, tenho mais maturidade para fazer o curso à distância. Aquele jovem de 17, 18 anos, será que ele tem essa maturidade? Eu acho que muito desses 20% que estão no nem, no estudo, não em trabalho, é fruto um pouco dessa desilusão. Os cursos presenciais são mais caros, né? E esse público talvez não tenha condição financeira para pagar os cursos presenciais, que tem um custo envolvido muito maior. E aí, quando eles migram, por exemplo, para os cursos à distância, que tem uma altíssima taxa de evasão, a frustração é enorme, porque não é aquilo que eles querem, né? Eles desistem muito rapidamente. Os cursos de educação à distância, os índices de evasão são altíssimos,
porque a pessoa começa empolgada, mas depois vira aquela rotina, aquela coisa que ela não vê muito propósito. E, de repente, no ensino presencial, ela consegue perceber isso. Professor, deixa eu fazer um recorte nessa sua fala. Quando um sujeito ele não tem oportunidade de viver essa atmosfera universitária, e eu estou falando do contato físico, no seu entendimento, quais reflexos isso pode acarretar na vida profissional dele? Eu acho que a educação à distância, ela é diferente da presencialidade, dos cursos presenciais, ela proporciona uma formação ainda incompleta. Pergunto para você, é a mesma coisa assistir o jogo de futebol pela TV ou pelo rádio e no campo? Né? São sensações diferentes. Talvez no final do dia eu saiba o mesmo resultado. Né? Se você assistir pelo rádio ou pela TV, você vai saber quanto foi aquela partida de futebol. Mas quando você vai ao estádio, você tem uma vivência completamente diferente, né? Uma experiência completamente diferente. Eu acho que isso é tudo. Né? Eu assisti o ano passado o Carnaval no Sambódromo. É uma vivência completamente diferente do Carnaval da TV. Né? Então, eu vejo muito que o ensino universitário, essa presencialidade, principalmente para o jovem, ajuda na formação. A conversa na cantina com o professor ajuda muito. A conversa na cantina com os colegas dá indicação profissional, né? Dá indicações para caminhos que esse aluno vai seguir. É muito mais completo do que uma relação fria, intermediada por uma plataforma digital. Quero falar sobre a questão da ascensão profissional. Quando nós colocamos na mesa 2 diplomas, um presencial e o outro EAD, no seu ponto de vista, ainda há vantagem do presencial? Legalmente, nós não percebemos essa diferença. Né? A legislação não permite que o diploma faça a informação, traga a informação de que o curso é presencial ou à distância. Então, tem esse primeiro entrave. Sim. O contratante, vamos dizer assim, aquele que está fazendo a captação de pessoas para trabalhar com ele, só pelo diploma por si só ele não percebe. Talvez ele vá ter essa percepção numa entrevista, né? Mas me parece que a formação presencial ela se mostra muito mais completa em termos de agregar a formação humana, porque a gente também não pode pensar só o sentido da universidade como remuneração. Tem um pesquisador de Harvard nos Estados Unidos que ele traz alguns dados que são interessantes. Ele fala assim, olha, aqui nos Estados Unidos, quem tem ensino superior, essa pessoa tem hábitos familiares muito mais interessantes. Ela tende a fazer uma leitura e conversar com o filho muito mais palavras do que aquele que não tem ensino superior. Outro exemplo que ele dá, que eu acho muito interessante, ele fala o seguinte, nos Estados Unidos, majoritariamente, quem fuma não tem ensino superior. Aquelas pessoas que têm ensino superior têm um percentual muito menor de fumantes. Então, a pessoa com ensino superior faz escolhas melhores, né, para a vida, por exemplo, de não fumar. Os maiores percentuais de fumantes nos Estados Unidos são aqueles que não têm ensino superior. Essa pesquisa não tem no Brasil, mas eu acho que não vai ser diferente do que acontece lá, do que acontece aqui. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Dr. Marcelo Scudeler sobre diploma universitário. Nós vamos agora para o intervalo comercial, nós voltamos na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Atenção, professores da Rede Pública Estadual de Santa Bárbara do Oeste. O projeto Missão Amazônia, o ser e o existir da população ribeirinha, com o fotógrafo e jornalista Anderson Junque, está com a agenda aberta. A atividade conta com a exibição de um documentário e muitos relatos pessoais sobre sua expedição de 22 dias na Amazônia. A atividade é gratuita. As palestras são limitadas. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 19 97402 1168 para saber mais.
Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre o diploma universitário. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor doutor Marcelo Scudeler. Professor, eu queria que o senhor fizesse uma reflexão aqui, pautado num fato histórico, que foi a derrubada da exigência do diploma para a prática da profissão de jornalista no ano de 2009. No seu entendimento, que trabalha dentro de uma universidade que defende a causa da formação e especialmente do diploma, no seu entendimento, quais reflexos essa decisão do Supremo Tribunal Federal de alguma forma trouxe para a sociedade? Olha, Anderson, vejo isso com um pouco de tristeza. Eu vou fazer uma comparação. Nós valorizamos muito a profissão do psicólogo, concorda? Sim. O psicólogo lida diretamente com vidas. São pessoas, muitas vezes, com fragilidade, que estão ali buscando se aprimorar. Para você exercer essa profissão, necessariamente você precisa ter uma formação. Sim. Né? Você precisa ser diplomado, senão é um exercício legal de profissão. Ao lado do psicólogo, a gente tem o coaching. Né, que a gente tem alguns exemplos, inclusive nesse momento de eleição, notórios, né, que ele não tem uma formação e age muitas vezes com uma certa irresponsabilidade. A atividade jornalística é importante, tão importante como a do psicólogo. Talvez não lide diretamente com a vida humana individual, mas o jornalismo é essencial, por exemplo, para a gente manter um Estado democrático. A entidade jornalística é extremamente importante. Eu acho que quando a justiça brasileira dispensou o diploma de ensino superior para o exercício da profissão do jornalismo, de uma certa forma, desprestigiou a profissão, né? Sendo que é uma atividade profissional extremamente importante, né? Talvez importante não no aspecto individual, como é do psicólogo, por exemplo. Sim. Mas num aspecto, por exemplo, para mim, essencial para a sustentação da democracia. Não acredito que algum país no mundo sustente um regime democrático sem o jornalismo livre. E o jornalismo livre pressupõe profissionais habilitados e responsáveis. O que a gente vê hoje é que existem instituições tradicionais, né, os canais tradicionais, o jornal, a rádio, a TV, majoritariamente formada por jornalistas responsáveis bem conduzidas. E a gente tem também, isso é bom, isso é saudável, outros meios de comunicação, de informação, que aí proliferam muitas vezes notícias sem muita base, fake news, tal. Eu acho que a profissão do jornalista merece uma formação técnica, né, para assinar. Vou fazer uma brincadeira, né? Não uma brincadeira, mas na farmácia eu preciso ter um farmacêutico, porque no jornal eu não preciso ter um jornalista formado. Sim. Né? Eu acho que o STF errou ali. Não sei se você me permite falar, mas eu acho que isso também foi uma falta de pressão dos jornalistas. Concordo. Eu não acredito que isso um dia vai acontecer com os advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é um dos lobbies mais fortes e poderosos e influentes na política, no cenário nacional. Se nós tivéssemos um lobby, no bom sentido, de Sim. jornalistas, talvez essa decisão tivesse sido em outro sentido, porque é uma profissão extremamente importante. E os últimos anos mostrou isso no Brasil. O jornalismo é um dos pilares da nossa democracia. Vamos falar um pouquinho sobre a educação superior brasileira e a sua expansão, a sua massificação e a sua diversificação. Eu queria muito que o professor colocasse aqui, falar um pouquinho sobre os reflexos, né? Até que ponto crescer e acessar um número maior de estudantes, ele chega a ser positivo e quais, claro, né, os pontos negativos, de repente, dessa ampliação, de repente, até desenfreada da formação universitária. Eu acho isso excelente, necessário.
faz parte de uma questão de direitos humanos, de humanidade, que todos nós brasileiros, independente da nossa condição social, tenhamos acesso ao ensino superior. Hoje o Brasil, desde o final da década de 90, a gente está em um processo de crescimento. Hoje, aproximadamente, a gente tem 9 milhões de pessoas no ensino superior. Você vai falar, nossa, 9 milhões, isso é muita coisa. Ainda não é. Não sei se você se recorda, claro que se recorda, quando a gente começou a falar, eu falei que nós tínhamos 20% de jovens que estão ali no nem estudam nem trabalho. Quando a gente faz esse recorte de 18 e 24 anos, apenas outros 20%, em média, estão no ensino superior brasileiro. Então, esses 9 milhões, claro que a gente tem pessoas com mais idade, pessoas mais velhas, com 30, 40, 50, 60 anos, enfim, não tem limite. Mas ainda é pouco, a gente precisa ampliar isso. Talvez a gente não precise ampliar o número de vagas, isso já foi feito num processo recente. Talvez a preocupação agora é a gente ter políticas públicas para permanência. Muitas vezes o aluno começa a estudar e desiste. A gente tem alguns bons exemplos. O pé de meia para o ensino médio é um bom exemplo que pensa não só em colocar o aluno no estudo do ensino médio, mas mantê-lo. Hoje os índices de evasão, apesar da expansão do sistema, os índices de invasão ainda são muito altos. Você falou da permanência, mas tem a permanência e a qualidade do ensino também, que eu acho que é um elemento importante para se fiscalizar e ter políticas para garantir isso também, né? Isso. É interessante quando você fala isso, Quando a gente fala em democratização, diversificação do ensino, a gente também tem que pensar que a gente tem que ofertar, dar a possibilidade para esse aluno fazer cursos de qualidade. Sim. E quem tem essa função de fazer esse acompanhamento, essa regulação, é o Ministério da Educação. A gente tem alguns critérios objetivos, como, por exemplo, o ENAD, o Ministério da Educação faz visitas periódicas, mas eu acho que ainda a gente está um pouco falho nessa regulação. Nós temos ainda no Brasil ainda falhas nesse processo de formação do aluno, mas tem uma visão otimista. Nós estamos evoluindo historicamente, nós estamos em percentuais inéditos, nunca historicamente no Brasil conseguimos colocar tanta gente fazendo ensino superior. Isso vai produzir resultados bons de produtividade para o Brasil em termos econômicos, de formação humana, isso sem dúvida. Mas eu acho que ainda a gente tem muita coisa para melhorar. Eu queria, inclusive, que você aproveitasse essa oportunidade e aprofundasse sobre essa sua visão em relação à questão do investimento dos cursos universitários no Brasil. Estamos no caminho certo, professor? De ampliação e de qualificação? Sim, a gente está no caminho certo. Penso que o poder público ainda tem alguns ajustes para fazer. Então, por exemplo, hoje nós temos um número excessivo de cursos de direito, forma-se muito alunos de curso de direito, mas temos outras áreas de formação que não tem tanto quantitativo. A gente precisa ainda de bastante engenheiros e não tem a mesma quantidade de cursos de direito como de engenharia. A área de saúde tem crescido ultimamente, mas ainda é deficitária. A gente tem que ampliar e continuar ampliando as vagas dos cursos de medicina. Quando a gente fala, por exemplo, dos cursos de medicina, a questão da qualidade que você toca é super importante. Recentemente, nós tivemos uma ampliação muito expressiva de cursos de medicina, especialmente no setor privado. Isso é bom, isso é ótimo. Mas, pensando em qualidade, a gente esqueceu de outra coisa. A gente não aumentou na mesma proporção, por exemplo, a residência. Se eu vou criar 5 mil vagas novas do curso de medicina, eu preciso criar 5 mil vagas novas na residência. Porque a formação completa do médico pressupõe lá os 6 anos do curso de medicina e mais 2 ou 3 anos, dependendo da área, da sua residência, para ele sair um médico apto. É óbvio que ele é médico sem residência, mas o que a gente está vendo é que aumentou expressivamente o número de graduações em medicina, mas não teve a mesma proporção nas residências. Então, acho que o resultado daqui a alguns anos é que a gente vai ter uma quantidade de médicos que não teve tão boa formação. A residência é importante para esse processo. Deixa eu aproveitar nessa sua fala e trazer aqui um problema que está sendo debatido já há muito tempo, que é a ausência, ou seja, o número de pessoas interessadas na docência, ou seja, o número de professores, é uma preocupação muito evidente. Nesse sentido, professor, quais caminhos nós podemos trilhar para que isso ali na frente não se transforme numa tragédia, né? A gente está numa crise de formação de professores, isso é fato.
O Brasil fez uma opção por crescer na área das licenciaturas na pedagogia, na educação à distância, e esses profissionais que estão saindo com diploma na educação à distância não estão sendo absorvidos no mercado de trabalho na expectativa que estavam pensando. Tanto é que, neste começo de ano, o Ministério da Educação cortou, deu um basta. Não se abre mais curso à distância na área de licenciatura até o Ministério da Educação ver o que vai fazer. E a tendência é que a gente dê um passo atrás, que a gente volte para os cursos de licenciatura presenciais, né? Porque é uma área de formação essencial. Muito parecido com o que a gente está vendo no ensino regular, né? A gente teve um momento em que a tecnologia, os celulares, os tablets eram a moda, e agora a gente parece que está dando um passo atrás, voltando ao caderno, voltando ao livro tradicional, né? Me parece que esse passo atrás vai ser dado, né, para o governo, e eu acho que isso é importante. A formação de professores é essencial para a estrutura social e econômica do país. Professor, eu quero aproveitar então aqui a sua presença e eu vou pedir para que você, sobre a questão do conhecimento, do diploma universitário que nós estamos conversando, vou pedir para que você faça uma reflexão filosófica em cima de uma fala do Leonardo da Vinci, discutindo essas questões que nós estamos colocando aqui. Ele diz assim, ó, abre aspas para ele: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, muito conhecimento que se sintam humildes, fecha aspas, Leonardo da Vinci. Comente isso, professor. Nossa, que desafio. Quanto tempo eu tenho? 2 horas? Não, 2 minutos. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? O conhecimento é para o resto da vida. Talvez é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, né? E acho que aquele que muito sabe tem a sensação de que nada sabe, né? Também pensando dessa forma. Então, a sensação de que você sabe mostra que você tem muita coisa por saber. Eu acho que a educação, ela abre portas, ela abre horizontes, ela abre mundos, né? E ninguém pode abrir mão da educação, né? Eu fiz meu doutorado já com os 40 anos, né? E posso dizer que eu estudei a vida inteira. Aquele que termina o ensino médio e fala, não quero mais ver livro na minha vida, ele está condenado a uma vida em ostracismo, né? Com todo respeito. Aquele que termina a graduação e fala, não quero mais ver livro da minha vida, não quero mais conhecimento, ele está perdendo o tempo da vida dele. Eu acho que a gente tem que ter algumas companheiras durante a nossa trajetória na vida, e a educação é uma delas. Eu tenho uma companheira em casa, minha esposa e tal, mas eu também quero ter uma companheira ao lado, que é a educação. E a educação, ela é dentro de um ambiente formal, como universitário, mas também acho que o que a gente está fazendo aqui é um processo também educativo. Maravilha. Professor Marcelo Scudeler, é sempre uma alegria, querido, te entrevistar, é sempre uma possibilidade de crescimento, de enriquecimento. Gostaria, então, de pedir aqui para que você fizesse as suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão. O agradecimento é meu, Anderson. É um prazer falar com você, falar com o seu público e falar sobre um assunto que me comove, né? E que você gosta muito. Que eu gosto muito, falar sobre educação. Acredito muito que temos muitas dificuldades, problemas no Brasil, mas um dos caminhos que eu acredito que seja seguro para que a gente tenha um futuro melhor é pela educação. A educação por si só não vai fazer nada, né? Mas sem ela, então, a gente não vai sair do lugar. Espero muito que nos próximos anos a gente tenha um ambiente educacional mais valorizado no Brasil. Precisamos disso. Maravilha. Professor Marcelo Scudeler, obrigado, viu? Saúde e paz. Obrigado a você. Amém. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre o diploma universitário. Quem esteve aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor doutor Marcelo Scudeler, professor universitário. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.